O vídeo que eu fiz ano passado falando das pomadas oftalmológicas que eu uso fez bastante sucesso. Passou das 70 mil visualizações. Olha só que beleza. Então eu acho que é hora de contar os colírios que eu uso, não é? Antes da gente começar, dois recados importantes. Compartilha por favor esse vídeo e deixa seu like, que o YouTube entende que esse vídeo é legal e recomenda para mais pessoas, assim eu posso produzir cada vez mais vídeos. E o recado mais importante, esses colírios funcionam para mim, foi a minha oftalmologista quem recomendou esses colírios. Eu não comecei a tomar, a pingar nenhum desses colírios por conta própria. E eu também não recomendo que você pingue colírios por conta própria. Isso aqui não é uma recomendação de colírio. Isso aqui é mostrar o que eu uso, o que funcionou, o que deixou de funcionar para mim. Não estou dizendo que você deve usar. Você pode usar o que eu estou falando aqui para conversar com o seu oftalmologista, mas não pingue colírios por conta, ok? Bom, quando eu era pequeno, eu usei por bastante tempo o Timolol e o Propine, que eram colírios voltados para controlar a pressão do olho. Lembrando que eu tenho glaucoma congênito, então a pressão do meu olho é uma pressão um pouco desregulada, né? Tende a ser um pouco maior por causa do glaucoma. Então a maioria dos colírios que eu vou falar aqui, eles são colírios pro glaucoma, ok? E aí, por algum motivo, o Propine e o Timolol não começaram a fazer mais o efeito que eles deviam fazer, e eu comecei a pingar o colírio chamado Cozopt, que era uma mistura do Propine com o Timolol num remédio só. E funcionou bem até ano passado. Eu comecei a pingar esse colírio muito provavelmente lá pelos meus 8 anos, 9, entre 8 e 12 anos mais ou menos, que eu troquei do Propine Timolol para o Cozopt. Funcionou muito bem e beleza. Além do Cozopt, mais ou menos nessa época, surgiu um outro colírio chamado Charlatan. Eu experimentei o Travatan, só que o Travatan me deu alergia, eu não pude usar, então eu usei um similar chamado Charlatan. O Cozopt, o primeiro, o Propine e o Timolol, eu pingava de manhã e à noite. O Cozopt também de manhã e à noite. E o Charlatan é um colírio que eu pingava apenas na hora de dormir. E aí existia uma divergência se ele tinha que ficar na geladeira ou se só tinha que ficar na geladeira depois de aberto ou antes de aberto. Eu nunca entendi. Mas o Charlatan a gente sempre deixou na geladeira. Sempre que a gente ia viajar, a gente levava uma bolsinha com gelo para manter o Charlatan refrigerado ali para que ele não esquentasse. Então o Charlatan eu pingava na hora de dormir. O Cozopt, na hora de pingar, ele ardia um pouco o olho, mas passava. O Charlatan causava uma sensação um pouquinho esquisita, tanto que eu pingava e já ia dormir, né? Então, enfim. E aí, como eu já falei em outros vídeos, no ano passado minha pressão resolveu ficar meio maluca. E o Cozopt e o Charlatan começaram a não fazer mais efeito. Então eu comecei a experimentar alguns outros colírios para a gente tentar controlar. Inclusive foi numa dessas de tomar um medicamento via oral que eu acabei tendo que ir parar na UTI. Enfim, né? Vamos lá. Então, o que deu certo para mim agora de colírio? Eu tô usando um colírio chamado Simbrinza, que ele é meio leitoso e tal. Eu tô pingando ele de manhã e à noite, né, a cada 12 horas ali, e só no olho direito. Meio que a gente abandonou o olho esquerdo. Minha pressão no olho esquerdo tá por volta de 60, não tem mais o que fazer com o olho esquerdo, não tem, então meio que a gente abandonou. Então eu tô pingando sem brisa no olho direito de manhã e à noite, e um pouco depois, ou um pouco antes, enfim, um colírio chamado Gunfort, só no olho direito também, e só à noite. O Gunfort eu estou usando uma versão que é sem conservante, porque minha córnea se afeta muito com conservante. Então eu estou usando essa versão sem conservante e ela não vem num frasco de colírio comum. Ela vem num frasco, ela vem em flaconetes. Você compra uma caixinha, vem 30 flaconetes, cada flaconete em teoria dá para pingar uma vez
só, né, que é o recomendado pelo laboratório, mas alguns oftalmologistas falam que você pode pingar até 3, 4 vezes cada flaconete. A ideia do laboratório é usar um flaconete por dia, mas alguns oftalmologistas recomendam não, eles dizem que não vem problemas em você usar um flaconete 2 ou 3 vezes, até 4 vezes, mas sempre mantido na geladeira, ok? Depois de aberto não pode sair da geladeira. É um colírio que também não tem conservante, então ele precisa ficar sempre refrigerado. O Danilo da edição passando para avisar duas coisinhas que eu esqueci de falar. Tanto o Simbrinza quanto o Gunfort causam um incômodo no olho. O incômodo do Simbrinza é bem mais leve, o do Gunfort no começo ele irrita mais, depois, pelo menos no meu olho, foi se acostumando. Mas é normal, segundo o oftalmologista, que o seu olho fique meio seco, que seja interessante até pingar um lubrificante junto com o Gunfort para minimizar a sensação de raspação de que tem algum corpo estranho no olho, beleza? Uma coisa que eu também tenho feito, por recomendação do oftalmologista, sempre que depois que eu pingo o colírio, é ficar de olho fechado e apertar aqui o canto lacrimal, a bolsa lacrimal do olho, o canal lacrimal, para o colírio não descer para a garganta, para ficar mais tempo no olho e fazer efeito, né? Isso tem ajudado, inclusive, a controlar melhor a pressão. A bolsa lacrimal é no canto inferior do olho, perto ali do nariz. Então esses são os colírios que eu estou pingando para o glaucoma agora. O Gunfort e o Simbrinza, ok? Agora tem colírios que eu pingo para outras coisas. Eu pingo um colírio chamado dimetil policiloxane, que é para meio que desidratar a córnea, tirar o líquido que está acumulado dentro da córnea, né? Minha córnea é meio azulada, como quem enxerga pode ver, e esse dimetil policiloxane é meio oleoso e ele ajuda a tirar, ele faz um processo lá que eu não sei qual que ele tira esse líquido da córnea. Não tem adiantado muito, mas ele tem ajudado, minha córnea foi ficando mais branca do que ele conseguia lidar, mas enfim, ruim com ele, pior sem ele. Eu até gosto dele, eu acho que ele funciona melhor que lubrificantes para mim, eu sinto bem confortável com ele. E eu tô pingando atualmente um lubrificante que eu ainda não decidi se ele é bom ou não, porque às vezes meu olho arde, às vezes meu olho incomoda, fica meio esquisito com esse lubrificante, que é um lubrificante chamado Epitelize. Minha médica falou que ele é o lubrificante mais forte que tem no mercado no momento, né? Ele não é um gel como umas pomadas oftalmológicas, mas ele não é tão líquido como um lágrima, por exemplo. Enfim, eu tô na dúvida se esse colírio ainda, se eu me adaptei ou não adaptei com ele, enfim, eu tô meio na dúvida. De novo, isso aqui não é recomendação de colírios, ok? Eu tô falando o que tá acontecendo comigo. Você vai conversar com o seu oftalmo e pedir recomendação para ele. Ah, mas Danilo, eu não tenho dinheiro para passar no oftalmo. Vai pro SUS. Não pinga colírio no seu olho sem consultar um oftalmologista. O que funciona para mim pode não funcionar para você, o que funciona para você pode não funcionar para mim. Cada um tem um olho, cada situação de um olho exige um medicamento específico, ok? Isso não é recomendação de colírio. Eu não tenho direito de recomendar e nem posso recomendar remédios ou colírios para ninguém, ok? É só contando mesmo o que eu uso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!